Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, é tão claro o constrangimento da base do governo em votar contra o requerimento que boa parte dos deputados da base do governo já se retiraram do plenário. E se retiraram porque eu tenho certeza que dentro de suas consciências eles acham um absurdo negar um requerimento desse, que é um requerimento exatamente para ouvir todos aqueles que estão envolvidos diretamente nessa situação, que são os oficiais que assinaram essa documentação. Mas a gente já percebe que vários saíram do plenário para não ficarem com esse constrangimento. É claro que há, lamentavelmente, a orientação do governo para a rejeição desse requerimento. E vocês sabem por quê? Agora eu posso afirmar, porque já ouvi as vozes daqueles que falaram em nome do governo. Quem deve, teme. Quem deve, teme. Porque se não tivesse nada a temer, qual é o problema dos oficiais virem falar aqui? O primeiro argumento que eu afasto é de que essa é uma casa política e que, portanto, aqui a situação seria tratada de forma política. Só esqueceram de dizer que nessa casa a maioria é do governo. A maioria, ampla maioria do governo. E é claro que o governo tem o controle do número de membros das comissões, tem o controle das votações, porque aqui a maioria é do governo. E eu pergunto a vocês, onde é que vocês acham que o oficial desse vai falar a verdade? Aqui na Assembleia Legislativa, onde, embora seja uma casa política, existem deputados do governo e da oposição, e a imprensa acompanhando, ou trancado numa sala, numa sindicância militar? Ora, senhores e senhoras, aqui não tem menino. Aqui pode até ter gente que sobe à tribuna para fazer discurso para fora. Mas aqui não tem menino para saber que, se quisessem realmente apurar a verdade desse caso, não tem outro caminho que não seja chamar os oficiais para falar a sua versão do que aconteceu aqui. Quanto a dizer que está se promovendo uma campanha difamatória contra o governo do Estado, ora, senhoras e senhores, quem está sendo difamado diariamente são esses oficiais, porque pesa única e exclusivamente sobre eles um ato que agora todos nós já sabemos, porque a máscara caiu. A máscara caiu, não tem mais como segurar. Todos nós já sabemos que esse foi um ato de governo, porque se não fosse, o primeiro que deveria estar aqui nesta tribuna subindo para defender a vinda dos oficiais era a base do governo, que deveria vir aqui e recomendar aos deputados que fazem parte da base: vamos chamar, vamos ouvir, nós não temos nada a temer, que eles falem da forma como aconteceu, que foram eles, que foi uma atitude isolada. Mas não, o que está sendo feito aqui, senhoras e senhores, é uma operação abafa, para abafar a verdade que pode vir à tona se esses oficiais vierem aqui à Assembleia dizer por que eles assinaram o documento. Senhores e senhoras da imprensa, procurem qualquer um de vocês um oficial desse, para que eles dêem o depoimento deles. Vocês sabem o que é que eles vão dizer para vocês? Que eles não têm ordem para falar sem autorização superior. Ora, se eles não podem nem dar entrevista na imprensa, como é que eles vão ter a liberdade de falar alguma coisa em uma sindicância militar, senhoras e senhores? Portanto, aqueles que votarem contra o requerimento são os verdadeiros autores da operação abafa do governo do Estado. Aqueles que votarem contra o requerimento são os verdadeiros autores da difamação, ajudando a contribuir com a difamação que o governo do Estado faz com esses oficiais. Esse requerimento, antes de mais nada, é um ato em defesa à Polícia Militar do Estado do Maranhão, que tem o direito à voz. Quantos movimentos eu não participei com associações dos militares, quando eles propõem a mudança do RDE, propõem a mudança da forma do seu regimento, para que eles tenham o direito de se manifestar. E é essa correção que essa casa pode fazer. É dar a voz aos militares que está sendo calada pelo governo do Estado. É deixar que eles falem num ambiente onde eles não vão ter condições de falar numa sindicância militar. Me espanta muito aqueles que sobem a essa tribuna a defender a liberdade de imprensa, defender a democracia,
são os mesmos que vão amordaçar dentro de alguns instantes os oficiais da Polícia Militar. Para que eles não venham aqui dizer a verdade. Para que eles não venham aqui falar aquilo que já podia acabar com todo esse assunto, quer dizer, como foi que nasceram esses atos. Eu acabei de mostrar a vocês a manchete de um jornal de hoje, que após acompanhar a coletiva de ontem, diz: os autores serão identificados e punidos. Ora, senhoras e senhores, com toda a repercussão que já aconteceu, não está mais em fase de identificar ou não identificar. O documento está assinado. Vamos ter coragem em trazer quem assinou o documento aqui e deixar eles falarem. Mas sabem por que o governo não vai deixar? Porque agora eu posso dizer com muita tranquilidade, porque a ordem partiu do governo do Estado do Maranhão. Antes eu não podia dizer isso. Se o governo defendesse e orientasse pela aprovação da vinda dos oficiais, eu aguardaria calado, até o dia que eles viessem aqui e falassem com sua própria voz o que foi que aconteceu. Mas agora, com o governo trabalhando contra, orientando toda a sua base a votar contra o requerimento, eu afirmo em alto e bom som, quem deu a ordem para espionar opositores do atual governo foi o governo do Estado. Essa é uma ordem de governo, e a forma mais fácil de se provar isso vai ser no resultado da votação, quando todos aqueles que fazem parte da base do governo votarem contra a verdade, votarem e são os verdadeiros autores da operação abafa do governo do Estado. É por isso que o secretário de Estado de Segurança Pública esteve nesta casa, para pedir que o requerimento não fosse aprovado. É por isso que o governo do Estado trabalha dia e noite para desqualificar os oficiais, porque sabe que a culpa tem que recair em cima de alguém. E a culpa, infelizmente, senhoras e senhores, sempre recai do lado dos mais fracos. Soldado mandado não merece castigo. E o que está acontecendo agora é o contrário. Os oficiais que foram mandados a cumprir ordens estão sendo castigados pelo governo do Estado. E a oportunidade que a Assembleia Legislativa tem de corrigir essa injustiça, o que é que vai fazer? Vai fechar os olhos? Vai amordaçar os oficiais da Polícia Militar? Porque é isso que vai acontecer. Se esse requerimento for rejeitado, os oficiais serão amordaçados. Porque eles não podem falar com a imprensa sem autorização superior. Eles só falarão em uma sindicância militar que é apurada pelos seus superiores. Qual é a oportunidade que eles vão ter de dizer a verdade? A oportunidade é agora, senhoras e senhores. Aprovarmos um requerimento para que os oficiais possam vir aqui. Eu tive muita cautela com esse assunto até agora. E a única coisa que, já concluo, senhor presidente, a única coisa que me faz perceber até agora é que quem politiza esse assunto de manhã, de tarde, de noite é o governo do Estado. Porque quer jogar uma cortina de fumaça naquilo que não dá para esconder. Porque quer lutar contra o aparecimento da verdade. Agora, depois de tudo que aconteceu aqui, com as orientações, ver a base do governo rejeitar esse requerimento, senhoras e senhores, não tem mais outra palavra, não tem mais o que dizer. A ordem partiu do governo do Estado e, lamentavelmente, os deputados da base do governo são os autores da operação abafa desse caso. E, lamentavelmente, os deputados que votarem contra o requerimento são aqueles coadjuvantes na difamação desses 3 oficiais da Polícia Militar. Não tem outro nome para isso, senhoras e senhores. Ou se vota para que esses oficiais possam vir aqui de livre e espontânea vontade falar a verdade como aconteceu, ou nós estaremos amordaçando a Polícia Militar do Estado do Maranhão. Não existe outro nome. Por isso, peço a cada um de vocês, para que possamos aprovar esse requerimento e de já, senhor presidente, solicito a votação nominal do presente requerimento. O Maranhão precisa saber quem são os deputados que querem a verdade desse caso e quem são os deputados que estão agindo para abafar que a verdade venha, para que nunca mais fale aqui nesta tribuna em nome da democracia.